Satoru Gojo é o feiticeiro mais poderoso da era moderna de Jujutsu Kaisen, portador de duas habilidades hereditárias extremamente raras, o Ilimitado e os Seis Olhos. Ele é o feiticeiro de nível especial reconhecido universalmente como o mais forte da era moderna, como o primeiro indivíduo em 4 séculos a herdar simultaneamente os Seis Olhos e a técnica do Ilimitado. Sua própria existência alterou o equilíbrio de poder do mundo, fazendo com que as maldições e feiticeiros tivessem que evoluir apenas para tentar acompanhá-lo. Então é por isso que hoje vamos analisar todas as técnicas e expansões de domínios de Satoru Gojo. Então bora direto ao ponto. Você está no Visão Otaku e agora a gente começa a nossa lista. Seis Olhos. Os Seis Olhos, o Rikugan, não são uma técnica ativa, mas sim um dom inato, hereditário do clã Gojo, que funciona como um processador central de todo o seu poder. Satoru é o primeiro feiticeiro em 400 anos a nascer com a característica do Ilimitado simultaneamente. Esta é a maior vantagem em combate. Os Seis Olhos permitem que Gojo manipule a energia amaldiçoada em um nível atômico, o gasto zero. A precisão é tão absurda que a energia que ele gasta para ativar a técnica é infinitamente próxima de zero. Além disso, ele tem uma reserva inesgotável. Na prática, o Gojo nunca fica sem energia amaldiçoada. Não importa quão longa seja a sua luta, ao olhar para um oponente, ele consegue decifrar como a técnica do inimigo funciona, o fluxo de sua energia e até a composição química de objetos ao redor. A visão, além do alcance, ele consegue enxergar através de paredes, detectar resquícios de energia a quilômetros de distância e identificar pessoas por sua assinatura de energia única. Sem os Seis Olhos, a técnica do Ilimitado é impossível de controlar. Manipular o espaço exige um processamento cerebral que mataria um feiticeiro comum. Os olhos fornecem o poder computacional necessário para manter o infinito, e sua barreira ativa 24 horas por dia sem esforço consciente. Como os olhos captam informações constantes, elas causam um esgotamento cerebral severo, se usados sem restrição. É por isso que ele usa a venda ou óculos escuros para abaixar a resolução do mundo e poupar a sua mente. Em lutas sérias, ele remove a venda para liberar 100% da sua capacidade analítica. O infinito. O infinito, conhecido como Mugen, é a forma neutra da técnica hereditária de Gojo, e tecnicamente a sua defesa absoluta. Muita gente acha que é um escudo ou uma parede invisível, mas a realidade é muito mais bizarra e também matemática. Gojo não cria uma barreira sólida, ele traz para a realidade o conceito do paradoxo de Aquiles e a tartaruga. Então vamos entender como funciona. Imagina que um golpe precisa percorrer 1 metro para atingir Gojo. Para chegar lá, ele precisa primeiro percorrer a metade do caminho, 50 centímetros. Depois, a metade da metade, 25 centímetros. Depois, a metade disso, 12,5 centímetros. E assim por diante, ao infinito. Resultado disso, o ataque nunca chega a zero. Quanto mais perto o objeto chega de Gojo, mais devagar ele parece se mover, até que ele pareça parar completamente. Na verdade, o objeto ainda está em movimento, mas o espaço entre ele e o Gojo foi infinitamente dividido. Antigamente, o Gojo precisava ativar o infinito manualmente, mas após o arco do passado, ele aprendeu a automatizar as técnicas através dos seus Seis Olhos. O cérebro de Gojo, auxiliado pela técnica amaldiçoada reversa, que talvez nesse vídeo a gente ainda vai chamar ela só de cura, ela filtra automaticamente o que pode ou não atravessar o infinito com base na sua massa, velocidade, forma ou a quantidade de energia amaldiçoada. O que pode passar são coisas inofensivas, como o ar, a luz e o calor, até certo ponto. Elas passam normalmente. Agora, o que de fato ele para? Balas, socos, facadas ou ataques de energia são parados instantaneamente. O infinito é invencível contra a força bruta, mas pode ser burlado por amplificações de domínios. O inimigo envolve seu corpo com um domínio neutro, que absorve a técnica de Gojo, permitindo o toque físico. Também tem a expansão de domínio. Dentro do domínio do inimigo, o golpe é garantido, ignorando a distância do infinito. Ou ferramentas amaldiçoadas especiais, como a lança invertida do céu, que força a anulação de técnicas. Eles são uma aplicação letal de física espacial e manipulação atômica. Diferente de um lutador comum, Gojo não depende apenas de força muscular, mas de como ele altera o espaço ao redor de seus punhos. Enquanto o infinito, Mugen, é usado para afastar, o soco utiliza o lapso da técnica azul, de forma microscópica e precisa. O vácuo espacial, no momento do impacto, Gojo cria um ponto de espaço negativo, atração, exatamente onde o seu punho vai encostar. E aí acontece o efeito ímã. Isso faz com que o corpo do oponente seja violentamente puxado em direção ao soco no exato milissegundo em que o soco está indo em direção ao oponente. A colisão é multiplicada porque as duas massas estão se chocando com força total. Devido à precisão dos Seis Olhos, Gojo não atinge apenas a superfície, mas o impacto ocorre em um nível tão refinado que ignora parte da resistência natural do alvo. É como se o espaço dentro do corpo do inimigo estivesse sendo torcido e esmagado simultaneamente. O oponente não tem tempo de reagir, ou usa energia para se defender adequadamente, pois a atração do azul imobiliza a área do impacto, ou em momentos antes do toque. Além disso, Gojo possui uma velocidade extrema, mas a velocidade extrema de Gojo não é apenas reflexo ou força muscular, é uma distorção da realidade. Enquanto outros personagens correm, Gojo manipula as coordenadas do espaço para chegar ao destino instantaneamente. Vamos falar sobre 3 pilares que explicam como ele se move: compressão do espaço, o teletransporte de longa distância e reflexos processados pelos Seis Olhos. Começando pela compreensão do espaço e como ele funciona. Bom, ele remove o espaço entre o ponto A, onde ele está, e o ponto B, para onde
ele quer ir. A natureza abomina o vácuo. Então, o universo puxa o Gojo para preencher esse espaço inexistente. Isso permite que ele se desloque em velocidades que desafiam a física, superando facilmente a velocidade do som, sem o esforço de correr. E o teletransporte de longa distância, Gojo pode se teletransportar por quilômetros, mas essa técnica possui condições específicas, como desenhar diagramas rituais ou ter um caminho livre, dependendo da distância. Em curta distância no combate, ele aparece e desaparece instantaneamente, o que torna quase impossível para oponentes como Jogo ou Hanami acompanharem seus movimentos. Agora, a longa distância, ele consegue viajar de uma cidade a outra em segundos, como visto quando ele buscou Yuji durante a luta contra Jogo. E sim, ainda não acabou, o bicho é forte demais e agora a gente tem os reflexos processados pelos 6 olhos. A velocidade de movimento de nada serve sem a velocidade de reação. Graças aos seus 6 olhos, o cérebro de Gojo processa informações em uma velocidade subatômica. Ele percebe o mundo em slow motion, o que permite que ele desvie de ataques, a queima-roupa e contra-ataque antes mesmo que o sistema nervoso do oponente envie um sinal de dor. Tá, mas ainda tem mais? Claro que tem. Voo e levitação. Ao manipular a gravidade ou espaço ao redor de seu corpo com o ilimitado, Gojo pode efetivamente ficar parado no ar, ou se mover em qualquer direção tridimensional, sem precisar de apoio físico. Isso dá a ele uma vantagem tática total em qualquer terreno. Inclusive, essa velocidade é o que permite que ele acerte múltiplos socos infinitos em frações de segundos, dando a impressão de que o inimigo está sendo espancado por 10 pessoas ao mesmo tempo. E detalhe, a gente ainda tá no primeiro tópico, então se você chegou até aqui, não se esquece de se inscrever no canal e deixar seu like, já que eu percebi que 90% de quem assiste meu canal ainda não tá inscrito. Então vamos para as técnicas ofensivas. O lapso de técnica amaldiçoada, o azul. O azul é a aplicação direta da energia amaldiçoada negativa na técnica do ilimitado. Sua infinita é o 0, o azul representa os números negativos. O azul funciona forçando o mundo a corrigir uma impossibilidade matemática. Gojo cria um ponto no espaço onde a existência é negativa, mas o universo não aceita esse vácuo e tenta preenchê-lo desesperadamente. Tudo que está ao redor da matéria, luz, ar e inimigos é violentamente puxado para o centro dessa anomalia. É na prática a criação de um centro de gravidade artificial. Então, como ele aplica isso em combate? Gojo é extremamente versátil com o azul, usando-o de várias formas. Ele pode gerar um ponto azul gigante sobre uma área, fazendo com que prédios e solos colapsem para dentro, transformando tudo em escombros comprimidos. Ele também pode usar o azul para mover objetos grandes, como carros ou partes de edifícios, e arremessá-los contra oponentes como se fossem meros projéteis. Além disso, ele é capaz de imobilizar um membro do oponente ao aplicar o azul diretamente. Ele pode prender aquela parte do corpo no espaço ou até mesmo arrancá-la pela força de sucção. Bom, ainda tem mais. O output máximo do azul, ele cria um centro de atração tão poderoso que gera um rastro de destruição absoluta. Dessa forma, o azul se move de forma autônoma, perseguindo o alvo, devorando tudo no caminho. Ele usou essa variação para limpar o campo de batalha em segundos contra oponentes de nível especial, mas o azul também pode ser usado como o motor de outras habilidades. Como vimos antes, o azul é o que permite a velocidade de Gojo, ao puxar a si mesmo a direção do vácuo. Os socos infinitos puxando os inimigos para o punho, e também o teletransporte, comprimindo o espaço entre 2 pontos. Além disso, diferente do vermelho, que é energia positiva e difícil de gerar, o azul usa energia amaldiçoada padrão. Por isso é a técnica que Gojo usa com mais frequência e facilidade, gastando quase nada de sua reserva graças aos 6 olhos. Reversão de técnica amaldiçoada. Vermelho. O vermelho é o oposto polar do azul. Enquanto o azul atrai, o vermelho repele com uma violência avassaladora. É uma técnica muito mais difícil de executar e exige um controle de energia que apenas Gojo possui. Para criar o vermelho, Gojo não usa energia amaldiçoada comum, negativa. Ele utiliza a técnica amaldiçoada reversa para multiplicar a energia negativa por negativa, gerando assim energia positiva. Ao alimentar o ilimitado com a energia positiva, em vez de criar o vácuo, números negativos, ele cria uma divergência, números positivos. O espaço à frente de Gojo é empurrado para fora com uma força de repulsão infinita. Então, qual é seu poder destrutivo? O vermelho é significativamente mais destrutivo que o azul em termos de impacto imediato. Sua aparência manifesta-se como uma pequena esfera vermelha na ponta do dedo de Gojo, que ao ser liberada, gera uma onda de choque massiva que é capaz de pulverizar maldições de nível especial e lançar oponentes pesados a quilômetros de distância em um instante. Na luta contra Tojo Fushiguro, Gojo usou o vermelho para arremessá-lo através de várias estruturas com um único disparo. Mas Gojo não usa o vermelho apenas como um tiro. Ele pode projetar a esfera e fazê-la explodir em um ponto específico atrás do inimigo para empurrá-lo em sua direção. E além disso, ele é capaz de usá-la como uma defesa ofensiva, podendo ser usada para repelir ataques de larga escala ou criar espaço quando está sendo cercado. Mas de fato, por que essa habilidade é tão rara?
Operar o vermelho é extremamente exaustivo para um feiticeiro comum, porque ela exige o dobro de energia amaldiçoada para poder gerar energia positiva, e ainda requer uma precisão atômica para não explodir na mão do usuário. Gojo só dominou essa técnica em seu despertar após quase morrer, pois foi quando ele finalmente compreendeu a essência da energia positiva. Mas agora, o momento que todos esperavam. Agora que você conhece o azul, a atração, e o vermelho, a repulsão, mas você está pronto para ver o que acontece quando Gojo colide essas duas infinitudes para criar a técnica imaginária roxo, vazio, roxo. A técnica imaginária roxo é o ápice do poder de Satoru Gojo. Ela não é apenas um ataque forte, é uma anomalia na realidade que nasce da colisão entre duas forças impossíveis. Eu os apresento o dossiê completo sobre a técnica mais devastadora de Jujutsu Kaisen. A natureza da matéria imaginária, o roxo, é criada quando Gojo combina o azul, negativo, e o vermelho, positivo. Quando essas duas infinitudes opostas colidem, elas geram uma singularidade que empurra e puxa a realidade ao mesmo tempo. Com isso, o efeito cria uma massa imaginária que se move em alta velocidade, apagando toda a matéria em seu caminho. Ela não apenas explode ou corta, ela remove a existência do que toca. Mas como ele aplica essa técnica tão forte? Gojo demonstrou diferentes maneiras de disparar o roxo, como o disparo padrão, ou o roxo com 200% de potência, e a explosão do roxo ilimitado. Mas vamos entender cada uma começando com o disparo padrão. Ele une os dedos médio e o indicador para lançar uma esfera roxa massiva, que abre o sulco profundo no solo, e pulveriza qualquer inimigo instantaneamente, como fez contra Hanami no festival de intercâmbio. Agora, o roxo a 200% de potência, com a ajuda de rituais e encantamentos e o auxílio de Ichiji, Gojo pôde disparar o roxo que atravessou cidades inteiras com um poder destrutivo multiplicado capaz de surpreender até mesmo o Rei das Maldições. Agora, a explosão do roxo ilimitado. Em vez de um disparo direcional, Gojo faz o azul e o vermelho colidirem de forma instável ao redor dele, criando uma explosão radial massiva. Essa técnica é suicida para qualquer um próximo, mas Gojo sobrevive devido à sua própria afinidade com a energia. Tá, mas o que é a técnica imaginária? O nome imaginário vem do fato de que essa massa não deveria existir pelas leis da física. É uma técnica que poucos membros do clã Gojo conhecem, pois exige um controle perfeito da técnica amaldiçoada reversa e do ilimitado simultaneamente. Ver o roxo ser carregado é o sinal definitivo de que a luta acabou. A esfera brilha como uma luz elétrica e o som é descrito como o vácuo sendo rasgado. Para o oponente não há defesa física possível. Ou você desvia, ou você vai deixar de existir. Bom, agora a gente chegou no grande finale. Agora que você conhece todas as técnicas e ataques de defesa, vamos mergulhar no terror psicológico da expansão de domínio. Expansão de domínio, vazio ilimitado. O vazio ilimitado, Muriokoshi, é sem dúvida a habilidade mais roubada de todo o universo de Jujutsu Kaisen. Se outras técnicas de Gojo destroem o corpo, essa literalmente destrói a mente. Vamos entender o funcionamento detalhado do ápice da feitiçaria de Gojo. Diferente de outros domínios que apenas garantem que um ataque físico acerte, o vazio ilimitado cria um espaço metafísico que força a vítima a perceber tudo ao mesmo tempo dentro do domínio. O alvo recebe estímulos infinitos, ele vê tudo, ele sente tudo e também sabe de tudo. Mas o fluxo de informação é tão vasto que ele não consegue processar nada. Então entra a paralisia. O cérebro da vítima entra em um ciclo infinito de tentar entender e falhar miseravelmente. Isso causa um estado catatônico instantâneo. O inimigo fica parado, incapaz de mover um único músculo, enquanto morre lentamente por exaustão cerebral. Como se não bastasse, ele ainda tem a precisão dos 0,2 segundos. Gojo possui um controle tão refinado sobre seu domínio que ele consegue ativá-lo e desativá-lo em uma fração de segundos. No incidente de Shibuya, para derrotar as maldições de nível especial sem matar os humanos ao redor, Gojo abriu seu domínio por apenas 0,2 segundos. Mesmo esses 0,2 segundos foram equivalentes a 6 meses de informação sendo injetado no cérebro dos civis, deixando-os inconscientes por meses. Mas como todas essas outras habilidades, ainda não acabou. O acerto garantido dentro do vazio ilimitado e qualquer tentativa de defesa é baseada em energia amaldiçoada é inútil para a maioria. Você fica imobilizado totalmente. No momento em que o domínio expande, o alvo perde a consciência do eu. Ele não consegue nem formular um pensamento de ativar uma técnica, e uma vez que o alvo está paralisado, Gojo pode simplesmente caminhar até ele e finalizá-lo com um soco, ou arrancando sua cabeça como ele fez contra a maldição Jugo. Sua aparência? O espaço se assemelha ao centro de um buraco negro, ou vazio profundo do espaço sideral, com uma luz branca ofuscante no centro de um olho gigante. É a representação visual do infinito que Gojo carrega dentro de si. Tá, mas quais são as fraquezas dessa técnica? Inclusive, são quase inexistentes.
O toque físico. Quem estiver tocando Satoru Gojo no momento da expansão não é afetado pelo efeito de sobrecarga de informação ou luta de domínios. Se o oponente tiver um domínio tão poderoso quanto o de Gojo, como o de Sukuna, os efeitos de acerto garantido podem se anular mutuamente, até que uma das barreiras se quebre. Agora que você domina desde os 6 olhos até o vazio ilimitado, você conhece o conjunto completo do feiticeiro mais forte. Mas ainda tem coisa aí, então vamos às outras técnicas de Jujutsu. Técnicas anti-domínio. Sua defesa absoluta, mesmo sendo intocável, Gojo sabe que dentro do domínio de um inimigo, o infinito é anulado pelo acerto garantido. Para essas situações, ele utiliza técnicas ancestrais que servem como um colete à prova de balas. O domínio simples é uma técnica desenvolvida na era Heian, como uma medida de autodefesa para aqueles que não possuem uma expansão de domínio própria. Então, como funciona? Gojo ergue uma pequena barreira circular ao redor dos seus pés, e essa barreira neutraliza temporariamente a técnica amaldiçoada do domínio inimigo, naquela área específica. Então ele impede que o golpe do oponente o atinja automaticamente. Enquanto o domínio simples estiver ativo, o Gojo pode lutar fisicamente dentro do território inimigo sem ser despedaçado instantaneamente. Mas é claro, é uma medida temporária, e a barreira sofre a pressão constante do domínio externo, e acaba sendo destruída após algum tempo, exigindo que ele conjure novamente. A emoção da pétala decadente. Essa é uma técnica secreta passada apenas entre as 3 grandes famílias, Gojo, Zenin e Kamo. Diferente do domínio simples, ela não cria uma barreira. É como um contra-ataque automático. Gojo envolve seu corpo com uma camada densa de energia amaldiçoada no momento em que o ataque garantido do inimigo toca sua pele. Sua energia reage instantaneamente com uma força oposta, repelindo ou minimizando o dano. E ela tem uma vantagem. É mais fluida que o domínio simples e permite que o Gojo se mova com mais liberdade enquanto a defesa funcione de forma reativa. Como se não bastasse, o uso combinado com o Akura, que seria a técnica reversa amaldiçoada, o que torna a defesa de Gojo absoluta, e que ele raramente usa, apenas algumas dessas técnicas. Enquanto o domínio simples reduz o impacto, Gojo usa a técnica amaldiçoada reversa para curar qualquer ferimento que consiga atravessar a barreira em tempo real. Na luta histórica contra o Santuário Malevolente de Sukuna, Gojo alternou entre as técnicas defensiva enquanto seu próprio domínio estava quebrado, provando que ele consegue sobreviver onde qualquer outro feiticeiro seria vaporizado em segundos. Mas você deve ter ficado se perguntando, por que ele usa essas outras técnicas se ele tem o vazio ilimitado? Gojo usa essas técnicas em 2 situações. Quando ele está sofrendo de burnout, o período em que a técnica inata fica temporariamente inutilizável após ele fechar seu próprio domínio, ou para economizar energia ou ganhar tempo enquanto analisa a estrutura do domínio do oponente. Agora que você conhece as defesas, vamos entender o segredo final que mantém tudo isso funcionando. A técnica amaldiçoada reversa, ou Akura, e como ele usa para poder resetar seu cérebro. A técnica amaldiçoada reversa, Akura, é o que separa Satoru Gojo de qualquer outro feiticeiro. Enquanto outros usam apenas para não morrer, Gojo a utiliza como um sistema de manutenção contínua para o seu hardware biológico. Então vamos entender o funcionamento detalhado dessa cura absoluta. Começando com a matemática da energia positiva. A energia amaldiçoada por padrão é negativa, baseada em emoções ruins. Mas para curar o corpo humano, essa energia é tóxica, obviamente. Então Gojo faz uma simples multiplicação. Ele pega a energia negativa e a multiplica por si mesma. Negativo com negativo é igual ao positivo. Com isso, ele cria energia positiva, que tem o poder de regenerar carne, órgãos e até mesmo membros inteiros instantaneamente. Agora fica fácil de entender. O reset cerebral, o segredo do infinito, durando 24 horas por dia todos os dias, é aplicado de maneira genial. Manter a barreira do infinito e processar os dados dos 6 olhos o tempo todo fritaria o cérebro de qualquer um por exaustão térmica e química. Mas Gojo tem uma cura em tempo real. Ele mantém a técnica amaldiçoada reversa ativa no seu cérebro 24 horas por dia, 7 dias por semana, enquanto o uso do ilimitado queima seus neurônios. A cura os reconstrói no mesmo milissegundo. É como se ele estivesse constantemente instalando um cérebro novo e fresco, eliminando qualquer fadiga mental ou física. Vamos entender agora a recuperação da técnica, o truque usado contra Sukuna. Durante lutas de alto nível, após usar uma expansão de domínio, o cérebro do feiticeiro sofre um superaquecimento, e a técnica inata fica temporariamente inutilizável, o famoso burnout. Mas o Gojo decidiu usar uma manobra arriscada. Ele descobriu que pode usar a cura para destruir parte do seu cérebro onde a técnica está agravada e regenerá-la imediatamente. Com isso, permite que ele recupere o uso do ilimitado e do vazio limitado quase instantaneamente, algo que nenhum outro feiticeiro na história ousou ou conseguiu fazer com tal precisão. Mas é claro, também tem suas limitações. O que ele não pode fazer?
Embora pareça imortal, a cura tem seus custos. Ela gasta o dobro de energia de uma técnica comum, embora os 6 olhos mitiguem esse custo para Gojo. O dano de one shot, se o cérebro for destruído de uma vez só, um golpe fatal, instantâneo, enfim. Ele não consegue iniciar o processo de cura. E apenas uma curiosidade, por que ele não cura os outros? Diferente de personagens como Shouko e ele, ou Yuta ou Kotsu, Gojo só consegue aplicar energia positiva em si mesmo. Ele é tão focado na própria eficiência que ele nunca desenvolveu a habilidade para projetar essa energia para fora. Ok, agora você conhece o sistema de suporte de vida dele, mas vamos fechar com uma explicação de como ele aplica o Black Flash para multiplicar seu poder físico. Black Flash não é uma técnica exclusiva do clã Gojo, mas nas mãos de Satoru ela se torna uma ferramenta de destruição em massa. É um fenômeno que ocorre quando a energia amaldiçoada é aplicada no intervalo de 0,000001 segundo após o impacto físico. O que acontece quando o mais forte atinge o ápice da concentração? Quando o time é perfeito, a energia amaldiçoada sofre uma distorção e brilha em preto, meio avermelhado. O impacto não é apenas somado, ele é elevado à potência de 2,5. Isso significa que um soco que já era devastador devido ao azul, se torna algo capaz de obliterar maldições de nível especial em um único golpe. Atingir um Black Flash não é apenas sobre dano, é sobre a ascensão mental, o hiperfoco. Após o primeiro Black Flash, o feiticeiro entra em um estado de transe, chamado a Zona. Nele, o controle de energia amaldiçoada torna-se tão natural quanto respirar. Então, a recuperação de energia para Gojo, ao entrar na Zona, significa que sua saída de energia, o output, aumenta, e ele consegue recuperar partes desgastadas de sua técnica amaldiçoada reversa com ainda mais velocidade. Mas ainda tem uma diferença para o Gojo. Enquanto feiticeiros comuns, como Yuji, dependem de sorte e instinto para utilizar o Black Flash, Gojo tem uma vantagem gigante, a precisão dos 6 olhos. Graças à sua visão atômica, Gojo consegue enxergar o time necessário para o Black Flash, com muito mais clareza do que qualquer outro. Além disso, ele consegue usar combinado com o azul, como vimos nos socos infinitos. Gojo atrai o inimigo para o golpe, e ao combinar a sucção do azul com a explosão do Black Flash, ele cria uma colisão que ignora qualquer defesa. E agora temos o grande feito contra Sukuna. Na batalha final contra Sukuna, Gojo utilizou múltiplos Black Flash seguidos. Um deles foi tão potente que nocauteou o Rei das Maldições e forçou o corpo de Sukuna a se regenerar desesperadamente, provando que até para os deuses da feitiçaria o Black Flash de Gojo é um perigo letal. Com isso, a gente cobriu absolutamente tudo do arsenal de Satoru Gojo, dos 6 olhos ao Black Flash, passando pelas técnicas de espaço e cura. Conclusão: agora que você já é praticamente especialista no mais forte, eu te convido a se inscrever no canal e deixar o seu like, para eu continuar trazendo vídeos nesse nível para você. E se você quer continuar nesse tema, clica aqui na tela e vai assistir o vídeo O Quão Forte é a Maki Zenin, porque lá eu explico se ela realmente entrou no top dos mais fortes do universo de Jujutsu Kaisen.